Desde o princípio dos tempos, uma das questões que mais intrigam a humanidade é a razão pela qual Deus, sendo onisciente e sabendo de todas as coisas, optou por criar o homem, mesmo sabendo das falhas que ele inevitavelmente cometeria. Essa questão levanta reflexões profundas sobre o caráter de Deus, a natureza humana e o papel do livre-arbítrio no plano divino. Afinal, se Deus é perfeito em sabedoria e amor, por que ele criaria um ser imperfeito e suscetível ao erro? A resposta a essa pergunta não é simples, mas envolve uma compreensão profunda do relacionamento entre o Criador e sua criação, do amor divino que transcende a compreensão humana e da missão redentora de Deus para com a humanidade. A natureza de Deus é central para entender essa questão. Deus é descrito nas Escrituras como onisciente, onipotente e onipresente. Sua sabedoria é infinita e seu poder é ilimitado. Ele conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. No entanto, junto com essa soberania, Deus também é amor. Seu amor por sua criação, em especial pela humanidade, é um dos atributos mais enfatizados na Bíblia. Esse amor não é baseado em nossas perfeições ou realizações, mas é incondicional. Deus não nos ama por sermos impecáveis. Ele nos ama apesar de nossas imperfeições. Essa verdade nos leva a refletir sobre o propósito da criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa que temos dentro de nós um reflexo da natureza divina. Isso não se refere a uma perfeição moral ou a uma incapacidade de errar, mas sim à capacidade de nos relacionarmos com Deus, de escolhermos o bem e de exercer a nossa vontade. Desde o início, Deus desejou ter um relacionamento íntimo com o homem. Esse relacionamento, no entanto, só poderia ser genuíno se fosse baseado em uma escolha livre. Deus poderia ter criado autômatos, seres programados para obedecer a todas as suas ordens, sem questionamento ou falha. Mas tal obediência não teria valor. A verdadeira adoração e o verdadeiro amor só podem existir onde há liberdade para escolher o contrário. O livre-arbítrio, então, é um presente divino que nos capacita a amar, obedecer e nos relacionarmos com Deus de maneira autêntica. Entretanto, com a liberdade vem a responsabilidade, e com a responsabilidade vem a possibilidade de erro. Deus sabia, ao criar o homem, que ele poderia, e de fato faria, escolhas erradas. Ele sabia que o pecado entraria no mundo através da desobediência de Adão e Eva, e que a humanidade sofreria as consequências dessa queda. No entanto, ele ainda escolheu criar o homem, pois o plano de Deus sempre incluiu uma solução para o problema do pecado. Deus não foi pego de surpresa pela falha humana. Antes mesmo da criação do mundo, ele já tinha planejado a redenção através de Jesus Cristo. Essa redenção não é apenas uma correção do erro original, mas uma manifestação do amor imensurável de Deus, que escolheu nos resgatar de nossa condição de pecado e nos oferecer a vida eterna. A queda do homem, narrada em Gênesis, é um dos eventos mais significativos na história da humanidade. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles trouxeram o pecado e a morte ao mundo. Essa desobediência não foi apenas uma falha moral, mas uma ruptura no relacionamento entre Deus e a humanidade. O pecado separou o homem de Deus, e as consequências dessa separação foram sentidas em toda a criação. O sofrimento, a dor, a doença e a morte entraram no mundo como resultado do pecado. Contudo, mesmo em meio a essa tragédia, Deus não abandonou sua criação. Desde o momento da queda, ele prometeu um redentor que reconciliaria a humanidade com ele. O sacrifício de Cristo é o ponto culminante do plano redentor de Deus. Jesus, sendo perfeito e sem pecado, tomou sobre si as falhas e pecados da humanidade. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para nos dar a vida eterna. A redenção oferecida por Cristo é um presente gratuito de Deus, acessível a todos os que creem. Não importa quantas vezes falhamos, a graça de Deus é suficiente para nos perdoar e nos restaurar. Portanto, a resposta para a pergunta, por que Deus criou o homem sabendo de suas falhas, está profundamente enraizada no amor e na graça de Deus. Ele nos criou porque desejava ter um relacionamento conosco, um relacionamento que só pode ser autêntico se tivermos a liberdade de escolher. Ele nos criou porque sabia que, apesar de nossas falhas, seu plano de redenção em Cristo nos restauraria e nos traria de volta à sua presença. E ele nos criou porque, em última análise, nossa existência tem um propósito eterno: glorificar a Deus e desfrutar de um relacionamento eterno com Ele. Os erros e falhas humanas, embora dolorosos, não são o fim da história.
Eles fazem parte de um processo maior de crescimento, aprendizado e transformação. Deus usa nossas fraquezas para nos ensinar, nos moldar e nos aproximar dele. As provações que enfrentamos muitas vezes revelam nossa dependência de Deus e nos lembram de nossa necessidade constante de sua graça. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas falhas que foram usadas por Deus de maneiras poderosas. Moisés era um assassino, Davi cometeu adultério, Pedro negou a Cristo e, no entanto, todos eles foram redimidos e usados por Deus para cumprir seus propósitos. Além disso, as falhas humanas servem como uma plataforma para que a glória de Deus seja revelada. Quando somos fracos, Deus é forte. Quando falhamos, sua graça brilha ainda mais. Paulo escreveu em Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As nossas falhas, então, não são obstáculos para o plano de Deus, mas oportunidades para que Ele mostre sua misericórdia, bondade e poder. Outra razão pela qual Deus permitiu que o homem, mesmo sendo falho, fosse criado, é o valor que Ele dá ao processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Na vida, as provações e dificuldades nos ensinam lições valiosas. Da mesma forma, os erros nos moldam e nos ajudam a crescer espiritualmente. O sofrimento, embora difícil de entender no momento, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos purificar e nos aproximar mais dele. A Bíblia fala do sofrimento como uma forma de nos refinar. Como o ouro é refinado no fogo, nossas falhas nos levam a uma maior dependência de Deus e nos lembram de que somos seres limitados e finitos, sempre necessitados de sua ajuda. Por fim, o propósito último da criação do homem é glorificar a Deus e desfrutar de sua presença para sempre. Mesmo sabendo das falhas da humanidade, Deus tinha em mente um plano eterno. A história da humanidade não termina com o pecado e a queda. Ela culmina na redenção e na glorificação final. Deus promete que um dia todas as coisas serão restauradas e a humanidade será plenamente reconciliada com Ele. Na nova criação, não haverá mais pecado, dor ou morte. Estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando de sua bondade e amor. Em conclusão, Deus criou o homem sabendo de suas falhas, porque seu amor é maior do que nossas imperfeições. Ele nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher amá-lo e obedecê-lo livremente. Ele permitiu nossas falhas, porque através delas podemos experimentar sua graça, seu perdão e seu poder redentor. E acima de tudo, ele nos criou com um propósito eterno, para glorificá-lo e viver em comunhão com ele para sempre.